terceira parte do evento, vamos ao debate com a plateia. Para tanto, eu convido a Natália Zafra e o Leonardo Sais para tomarem assento na mesa. E enquanto eles vêm, Chechel, essa semana o Carlos Fernandes fez uma postagem falando cigarro, bituca de cigarro é o lixo mais presente no oceano. Aí teve um gaiato que foi lá e postou, você não tem nada mais importante para falar? Tipo, rapaz, qual parte você não entendeu de importante? Não, é que ele não viu o tamanho do continente de plástico que a gente tem no mar. Né? Quando as pessoas, eu sempre falo isso, né? Quando as pessoas têm acesso, como eu tive, que alguns anos atrás eu não tinha acesso. Quando eu comecei meu mandato, eu comecei a me aprofundar nessas questões. Então, quando as pessoas têm acesso aos problemas que nós mesmos causamos, né? Não existe lixo. Para mim, eu entendi já isso. Não existe lixo, existe resíduo. Né? E quando a gente tem acesso a isso, aí a opinião muda. Né? Bom, eu vou fazer uma proposta. Eu acho que assim, a gente vai abrir para a plateia, no máximo 3 minutos a pergunta, né? Então não precisa. E daí, as respostas em bloco, eu não sei como é que a mesa quer. Reúne várias contribuições. Isso. Podemos fazer assim? Quem é a primeira pessoa? Vem, Rosiane. Por favor, se apresentem para todo mundo conhecer. Essa aqui é a Rosiane. Essa é a Neuza. Obrigada. O prazer é todo meu. Não vou demorar 3 minutos, não, mas esses dias eu estava pensando, né? Porque eu ando aí mais do que notícia ruim para tudo quanto é lado. E eu fiquei pensando, a gente podia pensar um jeito da gente constranger a pessoa, porque às vezes eu fico com medo, né? Às vezes eu vou falar, você está jogando aí a lixeira ali, mas eu fico com medo, né? Porque nem sempre eu sou tão corajosa como parece, né? Às vezes eu sou um lixo, não vale nada, morro de medo. Aí eu fiquei pensando, alguma coisa parecida com apito, sabe? Quando a pessoa jogar, quando você vê, quando tá aqueles grupos assim, jogar bituca, você aperta o bagulho, né? E aí a pessoa vai, a bituca, ou então nem eu falar, o negocinho falar. Eu não sei se alguém aí poderia pensar alguma coisa, porque às vezes não precisa nem eu falar com a minha voz, porque, de novo, eu fico com medo. Dependendo do lugar também, eu tenho mais medo ainda. Então, você fazer alguma coisa, eu pensei... Tem o taser pensando, também, né? Aí você fala... aí o negocinho grita assim, a bituca no chão é tóxico. Resumido, né? Tipo, 3 palavras, 4 no máximo. Bituca no chão é tóxico, faz mal, sabe? Assim, porque aí você vai constrangendo a pessoa, né? Porque aí todo mundo que está em volta ouve e de preferência que você não precisasse nem se identificar. Mas se precisar, tudo bem, né? Eu não sei se a gente podia pensar em alguma coisa desse jeito, alguém da indústria, não sei, pudesse pensar nesse negócio. Porque que dá uma raiva, mas nem sempre eu tenho coragem de falar, né? Porque eu sei que eu vou quebrar o protocolo aqui, porque a ideia é escutar todo mundo e depois a gente responder, né? Mas como não é uma pergunta, é uma sugestão, eu faço isso. E eu sou briguento, eu não sou esse anjo que está aqui assim, não. Né? Mas eu criei uma maneira de falar. Então, outro dia, 2 semanas atrás, saindo de uma padaria, a menina... veio um grupo de, vamos falar menina, devia ter uns 25, 30 anos, um grupo, e uma menina, me dá um negócio, né, quando você está envolvido nisso, eu falei para ela, você deixou cair a bituca lá no chão. Ela ficou ofendida com o que eu falei. Aí sabe que ela falou, eu joguei mesmo. Então, beleza, então, mas ela, na próxima jogada dela, ela vai pensar, o que você está sugerindo é o que está acontecendo com os canudos de plástico. É verdade. Hoje, em algum lugar que você vê alguém tomando canudo de plástico, pode perceber que tem gente dentro daquele recinto olhando assim. Cara. As pessoas estão começando a ficar com vergonha de usar. Talvez o caminho seja Eu acho que é por aí, seja uma forma, né, da gente começar, porque realmente é demais, né? O tanto que a gente cata lá, meia hora que a gente fica, né? Quando a gente vai, o tanto que a gente... É absurdo, né? Obrigada. Oi, Constantin, bom dia. Bom, com relação à Anvisa, fala-se muito na nicotina, mas o problema no cigarro são as substâncias tóxicas, todas, que essa mesma Anvisa procura fingir que não vê.
A nicotina tem utilização medicinal, espiritual, então é preciso então que a Anvisa regule as substâncias tóxicas que fazem as pessoas ficarem com compulsão para o consumo. Com relação à bituca, eu pergunto a Regina Maia quais são as perspectivas de ter um acordo setorial, né, um acordo do setor da indústria, para que tenha projetos de logística reversa, né? E aí, com relação ao poder público, eu pergunto o que vocês vislumbram em termos de programas de reciclagem que contemplem também a geração de renda para catadores, se é que isso é possível na questão das bitucas. Obrigado. Olá, sou a Flávia do Instituto Lixo Zero e da Casa Causa. Você fez uma pergunta que eu ia fazer também, como é que está sendo a participação das indústrias, se tem já algum investimento proposto para isso. E você trouxe um pouco da Poiato, né, que ele tem hoje uma condição de receber, mas ele não consegue, as bitucas não chegam lá. E eu queria trazer um outro dado, que a gente tem trabalhado com muitos eventos na cidade, a coleta de bituca é uma solicitação, a gente tem visto como esqueci seu nome, falou, né, muitas empresas querendo, mas o que a gente tem percebido também, eu não sei se é o caso do coletor ambiental, é uma economia quase que nova, né, a gente falar de bituca, porque ninguém antes pensava nisso como um negócio, como realmente uma solução para o ambiente, para o planeta. E a gente percebe que as empresas ainda são pequenas, né? Elas não têm essa escala. Então, por exemplo, o Poiato, ou ele está lá no Oktoberfest, que aconteceu, ou ele está atendendo. Então, ele se desloca, né? Então, acho que tem uma proposta, né? Como é que a gente consegue realmente estimular e dar mais valor e até realmente fazer com que esses novos negócios, que são tão importantes, sobrevivam, né? Tem impostos que são diferenciados, né? Então, assim, como é que a gente realmente pode fortalecer esse empreendedorismo ambiental, social, né, para que eles também ganhem escala? Porque eu sei que é bem difícil, né? Então, como é que a gente pode se juntar para pensar nessa forma de ampliar esses processos? Tá? Boa tarde, eu sou Adélcio, do gabinete da Soninha, da vereadora. Sou assessor parlamentar. Uma sugestão, tá? Sugestão para a indústria aí do fumo. Eu penso o seguinte, obrigar as pessoas a catar bituca é meio difícil, principalmente quem não é fumante. Mas incentivar quem já fuma a recolher essa bituca, eu acho importante. E eu acredito que se a indústria fornecer para o fumante um maço de cigarro em troca de uma quantidade X de bituca, ele vai coletar dos próprios colegas. Entendeu? Então, é uma sugestão que eu estou deixando para vocês. Obrigada. Voltamos para a mesa agora. Acho que cada um que se manifestar já pode fazer as considerações finais também, né? Vamos começar pela ponta? Sem trocadilho? Pode ser. Bom, tá ligado? Tá. Bom, com relação ao aviso, eu acho que nem o Chechel estava falando com relação a isso, né, de avisar, de pontuar. A gente, praiano ainda, surfista, muito mais. Então, a gente aponta mesmo e é perigoso, né? A gente não aconselha fazer isso, porque se torna até um hábito perigoso e, às vezes, até você pode pegar uma pessoa que pode fazer alguma coisa com você. Mas avisar, eu acho que o conjunto, né, das pessoas, eu acho que isso realmente assim, pode ser feito algo do tipo. Com relação aos acordos setoriais, eu tive a oportunidade de trabalhar na prefeitura de Itanhaém, do município de Itanhaém, com relação à coleta seletiva, ajudando a dinamizar a coleta seletiva. E a gente barra principalmente por exemplo, a pilha, pneu tá rolando em Itanhaém, né?
Mas aí a gente tem as problemáticas. Nos acordos setoriais tem a questão da quantidade de habitantes. Então, São Paulo, acho que ultrapassa, você consegue, né? Agora, por exemplo, lâmpada e etc., você tem que atingir uma quantidade de habitantes para você conseguir algum acordo de uma empresa. Por exemplo, lá em Itanhaém é a Reciclanip que faz a recolha dos pneus, que chegou àquela quantidade de 1.000 habitantes e assim por diante. Então, tem essa problemática. Não só isso, com relação até o acordo setorial, eu trabalhando, dinamizando, ainda tem a questão da consciência ambiental, aí volta a questão da educação ambiental. Só para você ter uma ideia, em Itanhaém, especificamente em Itanhaém, a gente não consegue atender da coleta seletiva 1% da cidade. Então, a gente também tem essa questão da coleta seletiva no Brasil, de acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que instituído em 2010, 2 de agosto de 2010, até hoje a gente não tem nenhuma cidade que ultrapasse 20%. Se eu não me engano, acho que é 26%, é uma cidade do Paraná. Então, para você ver como que anda a questão não só da a logística reversa, a economia circular e etc. Imagine com a questão das bitucas. Então, a gente tem essa problemática também. Então, acho que proposituras de leis, etc., avançar ainda mais com relação à Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é uma baita de uma lei, que é um instrumento que a gente tem em mãos, que foi, assim, não é do PT, não é do Lula, não é de ninguém, isso é da sociedade, que foi desde lá de outros governos passados, em estudo, até sancionar essa lei, que é essa lei 12.305, que é uma baita de uma lei. Então, acho que ela tem que ser colocada em prática, e aí vem dos acordos setoriais e assim por diante. Então, acho que é isso. Obrigada. Vou pular a Natália, porque ela fala por último, e dizer que a gente recebeu 2 perguntas de pessoas que estão assistindo pela internet. Uma, da Isabela, se os filtros ditos biodegradáveis são realmente biodegradáveis. Não sei se alguém da mesa sabe responder. E da Raquel, que é da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, quer saber se as apresentações estarão disponíveis em algum lugar. Então, pergunto para vocês se a gente pode deixar as apresentações no site da Câmara, na página da comissão ou nas nossas redes mesmo. Essas que estão aqui na máquina, podemos publicar, divulgar? Ótimo, obrigada. Então, pulando a Natália. Eu vou aproveitar e fazer um pedido. Claro. Já que a gente precisa trabalhar com educação, e você mesmo tocou, e como você é uma representante desse setor, eu sugiro aqui que vocês façam contato entre as entidades que estão presentes aqui. Eu posso falar do Menos Lixo, da EcoSurf, ou de alguma outra que esteja aqui. Desculpe. Principalmente. Que vocês pudessem ter esse contato e que a indústria do fumo financie campanhas junto a essas entidades que fazem um trabalho imenso, tremendo, um trabalho de garimpo mesmo, e levando a educação ambiental, de fato, na realidade, aonde eles andam. Então, fica aqui a sugestão, não é nem um pedido, mas uma sugestão, que você leve isso para a indústria e com esses contatos e que eles apresentem os projetos que eles estejam trabalhando, que eu acho que é, sim, uma ajuda, já é uma grande ajuda da indústria para que a gente possa educar as pessoas. Só um instantinho, só rapidinho para falar sobre educação ambiental. Eu acho que assim, a gente leva o que a gente tem feito, principalmente, né, o Mundo Sem Bituca, EcoSurf e tantas outras entidades, a gente tem feito um trabalho de mais conscientização e informação ambiental. O processo de educação ambiental é muito longínquo e é um processo muito mais complicado. Então, a gente tem que levar, um processo de educação ambiental mesmo, não informação e nem conscientização ambiental. A gente tem que ter essa questão da educação ambiental ali dentro do nosso cotidiano. É um processo, exato.
Bom, vamos lá. A primeira pergunta é a Isabela, que fala sobre as bitucas biodegradáveis. Eu confesso que eu conheço uma única empresa que faz isso nos Estados Unidos e não saberia dizer, porque ela não está ligada à nossa entidade. Então, não sei realmente dizer se elas efetivamente são. E o que eu sei é o seguinte: elas não existem, na verdade, em escala. É uma pequena empresa que faz isso. Então, é muito localizado nos Estados Unidos. Com relação à questão de logística reversa colocada aqui, né, projetos de logística reversa, o setor ele segue defendendo a necessidade de educação ambiental e, em especial, dentro das escolas também. Então, não é algo que a gente tem que fazer somente espalhando coletores pelas ruas, fazendo campanhas. É algo que a gente tem que voltar com isso para as salas de aula e abordar isso com mais efetividade e assertividade dentro das salas de aula. Por que a gente defende a educação e não defende tanto a logística reversa? A gente tem hoje uma situação no Brasil que 60% do mercado consumidor do Brasil, de cigarros consumidos no Brasil, não são produzidos no Brasil. São produtos contrabandeados que vêm, na sua maioria, do Paraguai. Então, isso é um problema porque a gente não conseguiria olhar esses 60% do mercado. Por isso que a gente entende que a educação é o que será mais efetivo para este problema, para solucionar essa questão. Com relação, deixa eu ver, a sugestão do vereador Chechel, eu acho super importante. A gente precisa conversar, sim, até porque o Brasil é muito grande. Eu vi aqui que tem Itanhaém, São Paulo, eu não sei onde está o lixo zero, o Brasil todo. Eu acho que a gente tem que juntar forças, que é a forma que a gente conseguiria, né, lidar com um país tão grande quanto o nosso. Com relação aos eventos na cidade, o que nós fizemos na Oktoberfest foi um piloto, porque a gente não sabia como isso iria funcionar. Né? O que nós percebemos é que existem algumas resistências ainda de esses eventos discutirem com a indústria de tabaco, seja por conta da regulamentação, que desde o ano 2000 impede que a gente faça qualquer tipo de comunicação, seja porque eles consideram a gente uma indústria controversa. Né? E o fato de eu estar aqui hoje é mostrar que a gente está aberto para diálogo, e sim, a gente quer participar porque a gente entende que temos, sim, né, que contribuir para a solução desse problema. É isso. Posso dar mais um pitaco aqui? Claro, presidente. Aqui somos todos presidentes. O carnaval desse ano, pelo que eu estou vendo, como o secretário da lei, o CEF, está dirigindo isso, vai ser um carnaval muito dos blocos, principalmente, muito voltados à educação ambiental. A ideia é que a gente faça um movimento entre esses blocos todos. Vale lembrar que São Paulo hoje é o maior carnaval do Brasil. Está se tornando, cada ano que passa, o aumento de gente que vem de fora, do turismo. E a intenção é que esses blocos saiam e voltem colhendo lixo. Tem um envolvimento do Carlinhos Brown nessa história. Ele fez uma música para os blocos em São Paulo, que vocês vão ouvir em breve, vai começar a tocar por aí. Mas eu sugiro, até se você quiser, eu posso fazer essa ponte, eu e a Soninha, poderemos fazer essa ponte entre o Alê, que é o secretário, com vocês, para pensar como vocês podem ajudar, porque o Carnaval é uma Oktoberfest de 10 dias, né? É o tamanho imensamente maior. Então, se tiver tempo hábil ainda para fazer isso, eu acho que seria muito legal vocês conversarem. Eu não sei o que vai dar isso, mas quanto mais gente a gente tiver junto, colaborando com isso, acho que São Paulo pode dar exemplo. Imagina você acabar de passar um bloco, o pessoal voltar catando lixo e não deixar nada para Enlurbe pegar? A gente vai achar que está no Japão. Obrigada. Não pelo samba, né? Mas... E olha, o Eduardo da Cobike também está acompanhando aqui online e ele gostou da ideia da Rosiane. Ele falou, bora criar um sensor munido com alarme sonoro nos pontos onde mais se jogam bitucas no chão. Aí ninguém corre nem o risco. E, palavras dele, quanto mais constrangedor for para o delinquente, melhor. Ele colocou um emoji rindo, né? Beleza. Ana Elise. Bom,
a nossa contribuição aqui em relação a todos, né, é mínima, ínfima, né, em relação justamente sermos uma empresa privada. Mas acompanho também o trabalho do Poiato, que é um super trabalho que ele faz. E eu gostaria de repente, abrir, por que não? Leis são criadas. Primeiro, criaram uma lei para tirar o fumante. Eu acho super certo, né? Adorava fumar no escritório, mas para a gente fumar lá fora, né? Só que não criaram uma lei para o problema da bituca lá fora, né? Não foi pensado nisso. E a bituca, então, foi jogada no meio da rua. Agora existe a lei, que acabamos de saber, que eu acho incrível, que é de colocar essas bituqueiras, né, em frente a bares, restaurantes e instituições de ensino universitário. E por que não pensar em alguma coisa? Porque, assim, eu vejo que existe tanta vontade de empresas terem coletores e de realmente fazer esse trabalho, essa ajuda. Porém, será que não tem como entrar algum tipo de incentivo para quem tem essa iniciativa? De repente, existe, está lá o coletor, essa bituca é enviada para reciclagem, recebemos o certificado, então poder ter algum tipo de incentivo. Porque se a gente passa na Vila Madalena, né, é triste, né? A gente vê, eu tenho um bar. Olha quantos bares tem na Vila Madalena. Tem um bar, é o Benzina. Ele tem dentro, numa área que as pessoas podem fumar, porque o pessoal jogava pro telhado da vizinha, ele se preocupou nisso, né? E também na parede, do lado de fora. Eles pagam mais de R$300, porque eles têm um volume grande, e pensaram nisso. Mas quantos outros bares poderiam ter? Mas eles, né, eu entendo, todo mundo que tem um negócio, assim como eu trabalho em a gente tem as dificuldades, né? Precisa pagar aqui, aluguel, todo mundo está se virando com crise, com isso. Mas eu acho que se existisse incentivo para as empresas que pensam em colaborar dessa forma, eu acho que o crescimento seria muito maior do que... Então, essa é a minha sugestão aqui, colaboração. Tá bom? Acho que eu desliguei. Bom, pela fala da nossa colega, a gente vê que é muito interessante. Você tem um consumo, né, de um material, que é o cigarro, e esse resultado é jogado no chão, o resíduo dele. Na outra ponta, você vê uma indústria que recolheria isso ociosa. Quer dizer, olha quanto desperdício a gente está tendo, né, que é o resíduo, já que não é nem mais o lixo, é resíduo. Então, assim, falta pensar a cadeia. Então, acho que a indústria poderia muito ajudar, não sozinha, né, mas chamando o setor. A gente até oferece São Paulo como um piloto, né, a prefeitura, as organizações, para a gente fazer esse estudo dessa cadeia, né, ver qual é o custo de cada material de fazer, e fazer alguma coisa tipo, por exemplo, pilhas e baterias. Quer dizer, você junta num determinado volume, no caso a pilha e bateria é 10 quilos, você tem um hub que recebe aquilo, a prefeitura pode até, negociando, dispor de espaços para isso, né? E depois esse material já num volume maior é encaminhado. E como é que você motiva a pessoa? Tem várias, né? Acho que quem está no mercado publicitário é infinito. Como que você pode fazer isso? Mais ou menos pode fazer campanhas assim, até voltadas para a doença que o tabaco causa, ou pode ser sua cadeira de roda mesmo. Quer dizer, tem uma infinidade de coisas aí para fazer. O que falta é organizar isso, porque você tem um lado mencionado, que é de São Paulo, ali, uma cidade que está ociosa a indústria, né? E você tem o outro lado jogando no chão que vai para o aterro. Né? Então, assim, está faltando organizar as ideias apenas. Né? Então, a gente nós somos, né, dotados de inteligência, de capacidade de construir coisas novas. Né? Então, acho que falta isso. Então, esse primeiro diálogo
por isso que eu falo, ele é riquíssimo, porque a gente conheceu pessoas aqui interessantes, pessoas interessadas no assunto. Então, essa promoção, Sony Chechel, é importantíssima, né? E eu acho que falta isso. Agora, sabe, às vezes nem tanto lei, né? Mas assim, conhecer de profundidade, saber que o resíduo ele nunca para, lá no aterro vira chorume, dali do chorume você tem que limpar o chorume, transformar em água de reuso, e aquele aterro fica por lá. Então, assim, nunca acaba. Até a própria indústria que recicla a bituca deve ter o seu resíduo também. Então, é uma constante. Mas eu acho que falta organizar mais um pouco esse setor. E a prefeitura, assim, a Anlurb, como de limpeza urbana, ela está super aberta para conversar, para a gente entender o processo, porque eu acho que precisa entender o processo como um todo, quais são. E a prefeitura em si, ela tem vários mecanismos. Ela tem mecanismos de chamamento que você pode chamar startups para te dar as ideias. Não precisa a gente ter a ideia. Né? Então, existem patrocínios e fundos que investem em microprojetos para ver o que é que realmente pode acontecer. Então, assim, existem muitos mecanismos, né? A gente precisa conhecer, mas tem muita gente que conhece isso, e buscar aí uma alternativa para juntar a fome com a vontade de comer, que é isso que está faltando fazer. Só vale colocar aqui uma questão sobre a Enlurb, que é quem toma conta do lixo na cidade. A gente não tem noção, os vereadores que estão aqui, a gente tem acesso, mas pouca gente tem acesso o que a Enlurb fez dentro do governo Bruno Covas. Em 1 ano e meio, 2 anos, ela vem fazendo um trabalho muito bacana, tem evoluído em várias áreas, nos centros de compostagem, no aumento de outras ações, que eu nem sei citar todas aqui, é que o cidadão comum não tem acesso a isso. Ele sempre aponta, a prefeitura que não limpou, encheu porque a prefeitura não fez, tal. Mas a Enlurb, eu queria deixar aqui meus parabéns, que eles têm feito um trabalho, estão sempre abertos quando a gente vai questionar, ou vai sugerir, ou vai dar alguma opinião, eles estão muito atentos a essa questão do lixo. Aliás, o prefeito Bruno Covas é um cara muito atento com tudo isso também. Lembrando, eu acho que, não sei se foi o seu assessor que comentou de um comentário do que o cidadão, né? Então, tem uma frase que eu ouço dos meus pares, e diversas vezes, já vi até na televisão, que é assim, a pessoa joga o lixo e fala assim, não, estou gerando emprego. Né? Então, isso o que a gente está falando de educação, de conscientização, não está gerando emprego, está fazendo o custo da cidade ser mais alto. Porque quando a gente não tiver que limpar o extra, porque a gente limpa coisas extras, pontos de descarte regular, são 3.000 na cidade, já foram 4.000. Quando você tem que limpar a cidade, lá o centro, 5 vezes por dia, a gente poderia ter muito mais. Quando fala que o orçamento de limpeza é alto porque o cidadão tem essa mentalidade de, eu estou gerando emprego. Não está gerando emprego, está gerando custo. Né? Então, tudo é custo, tudo é despesa, tudo gasta. Então, e por isso que é importante todo mundo pensar a cadeia como um todo e gerar soluções. As cooperativas também foi uma das perguntas. Né? O Constantin. As cooperativas podem, sim, ajudar, por que não? A gente tem que preparar, saber o que pode ser um hub de entrega. Não sei, precisa pensar, mas elas estão super disponíveis, elas foram treinadas, agora 2.000 pessoas foram treinadas, capacitadas para trabalhar em cooperativa. Tem muito mais cooperativas que não estão na rede da prefeitura, que fazem trabalhos incríveis. Pode contar, sim, com elas, que elas precisam de trabalho, isso gera renda, sim, só que precisa ser organizado, precisa ser pensado, precisa ser testado, é isso que a gente precisa fazer. Desculpa, eu não consigo evitar de deixar uma sugestão, acho que tanto para a prefeitura, por meio da Anlurb, quanto para a indústria. Tem uma solução... Desculpe, o senhor tem que se apresentar e dizer de perdão. onde o senhor veio. Eu me chamo Leandro, trabalho na equipe do Chechel. Fiz uma pesquisa sobre esse tema no ano passado, quando o Chechel
se interessou por isso e pediu, olha, dá uma investigada, vê o que existe. A gente organizou um material com referências no Brasil, fora do Brasil, mas tem um jeito de se identificar soluções e tecnologias que tem sido muito aplicado, principalmente por grandes empresas, em parceria com os governos, que são os desafios, né? Os challengers, que você lança um desafio para a sociedade, para o setor de inovação, para a indústria, para o consumidor, e você vai identificar. Então, olha, em relação especificamente a esse tema, a gente tem aqui 5 desafios diferentes. Eu preciso de soluções para cada um desses desafios. E aí você deixa que a sociedade apresente as soluções. E você dá um prêmio muito atraente para que as pessoas se apresentem as suas soluções e garante as condições de implementação de pilotos. E aí você faz todo um trabalho de monitoramento e avaliação disso para saber qual é a solução que gera maior impacto, né? E aí você escala essa solução de maior impacto. Se fizer isso, somando os recursos da prefeitura com os recursos da indústria, que no final é quem captura os recursos dos consumidores, não é? É possível que a gente encontre não uma solução, não uma bala de prata, mas um cardápio de soluções, né, para diferentes desafios relacionados ao mesmo problema. Mais uma pessoa interessada em falar. Você pode se apresentar, por favor? Oi, eu sou a Luciana, sou da Casa Causa também, do Instituto Lixo Zero. Também não consegui, como você, ficar sentada, porque acho que a gente está muito envolvido com esse tema e eu queria falar diretamente para a Bifumo. Eu acho que tem uma questão muito séria, né? A responsabilidade é compartilhada, mas os lucros não. E eu acho que a gente tem uma questão muito séria. Por exemplo, quando a Anlurb contrata uma permissionária, quando a prefeitura contrata uma permissionária, ela obriga um percentual para a educação ambiental, correto? O setor privado não está obrigado a isso. E o que acontece hoje nesse ecossistema é que tem um grande desequilíbrio. A Natália, por exemplo, faz um trabalho imenso, não remunerado, todo voluntário. A Casa Causa faz também, o Instituto, muita gente. Isso gera um desequilíbrio no ecossistema e uma falta de fôlego para a gente conseguir seguir, o EcoSurf seguir com esse trabalho, porque não dá para ser só no heroísmo, não dá. A gente precisa distribuir e profissionalizar com, por exemplo, chamadas, mostrar que existe uma índole positiva em relação à solução de todos os atores, inclusive da indústria do fumo. E eu acho que isso seria muito positivo, inclusive, para a indústria do fumo. Quer dizer, quantos % essa indústria gasta com a educação ambiental? Eu gostaria de saber. E, assim, eu não estou me colocando fora do problema, tá? Porque eu acho que tem uma coisa que é, a gente trabalha na solucionática. Vamos embora, entendeu? Problemática a gente já sabe. Mas, assim, a solução precisa de injeção de recursos. E é isso que eu queria, só para a gente não ficar viajando. E adorei, Márcia, que você falou das cooperativas, porque eu acho que não tem ninguém, não sei se tem alguém de cooperativa aqui, hoje, especificamente. Às vezes a gente vem aqui na Câmara, é incrível, né? Porque os caras têm uma fala super potente, mas como capacitar as cooperativas para estarem dentro de mais esse processo, que é um outro ator do ecossistema que está precisando muito de apoio e está na política, mas é que hoje a gente não tem essa voz aqui, né? Então eu só queria ressaltar que isso é super importante, porque não só porque está na lei, mas porque é muita gente que depende disso, tá bom? Muito obrigada. Mais contribuições aqui online. O Henrique Lucone gostou da ideia do sensor que apita. Falou, tem que ser o sensor super sensível, né? Que caiu uma bituca e ele soa. Bora colocar em frente alguns hospitais. Eu moro em frente ao Hospital e Maternidade Cristóvão da Gama. Aí o Eduardo Kobayashi já respondeu, dá para colocar no seu muro. Aliás, não, o Henrique mesmo falou, dá para colocar no meu muro, acho que vai ser um pouco mais eficaz. Mas a Isabela Lemos lembra que se colocar aqui na Câmara, vai apitar o dia inteiro, porque tem o coletor. Então, é melhor não fazer isso na porta do hospital. Calma, não tenho tantas ideias criativas assim.
A Janete Lourenço falou que é um sonho, que o Chechel acabou de falar, que depois das apresentações de carnaval, a população volte para recolher os resíduos e as bitucas. Acho que, juntando um pouco disso tudo, a gente está respondendo a pergunta do Constantin sobre como fazer isso ser um trabalho remunerado também. Tem várias coisas que podem ser feitas, por meio de leis obrigando, por meio de leis de incentivo e por meio de ações, tanto do setor público quanto do setor privado, fechando esse círculo, né? Essa roda. Eu acho que você não tinha chegado ainda quando a Annelise falou que o coletor ambiental tem os coletores de bike que recolhem, quer dizer, olha que podemos gerar emprego assim, não precisa ser varrendo a bituca do lugar errado, mas pedalando e recolhendo a bituca do coletor certo. Passa agora para a Natália, com conclusões e inícios, Natália. Primeiramente, muito obrigada. Todo o apoio que a Soninha, o Chechel, todo mundo tem dado pelo Mundo Sem Bitucas para construir mesmo um mundo sem bitucas, esse é o lema. E eu acho que essa foi a primeira de muitas conversas, não tem como sanar só hoje todas as dúvidas e engajar todo mundo. Quando a Rose comentou, vamos começar a constrangir as pessoas, eu já tentei fazer várias formas, eu não sou fumante, não sou maconheira, eu já ouvi muitas coisas desagradáveis e, principalmente, eu não tenho carro, eu ando muito em transporte público, então vejo muitos pontos viciados. Então, nas redes do Mundo Sem Bitucas, eu sempre posto as coisas que eu observo na cidade. E teve uma vez, eu estava chegando, eu sou de Jaú, então, minha cidade daqui acaba demorando um pouquinho, daí você chega na rodoviária, eu não me aguento, porque eu vejo a placa gigante, proibido fumar, e as pessoas esperando o Uber, o táxi, fica fumando. E a sua liberdade, a minha liberdade, agora falando um pouco de saúde pública, que eu acho que é muito importante, eu optei por não fumar. Só que hoje, só vivendo na cidade de São Paulo, são mais de 4 cigarros que eu fumo por dia. Então, a minha liberdade não existe mais. E agora eu estou falando como uma pessoa que não fuma, incomodada com a situação, porque, além de eu ver pessoas fumando em lugares inapropriados, mesmo tendo a lei antifumo, vejo também o descarte inadequado em vários lugares. Na frente de hospital, eu sei que é um lugar estressante, às vezes vai visitar um parente e fuma, daí vai lá fora. Só que, assim, também tem pessoas que estão chegando doentes e que não podem inalar aquele ar. E, ao mesmo tempo, eu acho, assim, em questão de custos, se você pensar que em questão de varrição está tendo um custo extra, em questão de saúde pública está tendo um custo extra, a população que não fuma também está sendo responsabilizada por isso. Eu acho que tem que pensar como um todo, aqui estamos dialogando, eu vou até fazer um convite muito importante para a gente construir uma solução juntos. Então, vai ter uma lista para a gente ver as pessoas que têm interesse de construir essa solução com a gente. Então, vou passar uma lista, colocar o nome, tudo certinho, para ter uma nova fala, uma nova conversa. Hoje, eu acredito que é uma porta de entrada para um longo diálogo e uma longa construção. É um processo, não vai ser algo pontual. Eu não quero que seja pontual, eu quero que seja algo contínuo para a gente encontrar uma solução. E tem que ser uma solução do Brasil, não adianta ver, porque na Europa deu certo. Tá, mas não adianta pegar a tecnologia de lá e simplesmente trazer. A gente tem que ver a viabilidade e a cultura brasileira, né? A educação, eu sempre falo na questão do Mundo Sem Bitucas. Nosso foco é educação ambiental. Eu não quero ser recicladora, por exemplo. Eu quero continuar ativista falando da problemática. Mas eu também gostaria que fosse um movimento remunerado, porque chega num momento que eu não consigo atender as demandas, eu não consigo... e também ver a questão que sai do meu bolso. Por que a gente tem que pagar algo que a indústria poderia estar ajudando? Que, sabe, eu acho que tem que pensar como um todo, vendo a viabilidade econômica também. Quando você fala de questão do acordo setorial, eu vim de uma indústria de pneu, eu trabalhei, eu até falo, né, eu era da parte de marketing de uma empresa de pneu, depois fui para uma empresa de energia que eu achava, vou trabalhar no Rio de Janeiro,
vou frequentar mais as praias, só que daí você começa a ver a quantidade de micro-resíduo que tem nas praias e não conseguir só ficar trabalhando com projetos e energia limpa. Essa questão da Bituca veio como um propósito que eu vejo que tem solução. A gente tem que encontrar uma solução. Tudo tem solução, menos para a morte. Né? Então, vamos seguir juntos. Agradeço a casa pela abertura, todo mundo que está aqui até o finalzinho. A equipe da Soninha, que eu falo que assim super me aguentou, né? Porque eu sou super hiperativa. Vamos fazer acontecer, vamos. É mais de um ano de diálogo. Eu acredito que são processos, não é... aconteceu. Não é simplesmente aconteceu. É muito diálogo, muita transparência. Quem me conhece sabe que eu falo as coisas, é muito no diálogo e conversando mesmo. Então, aqui eu fico muito contente de ver a indústria aqui dialogando, pessoas do setor público também aqui dialogando. E vamos juntos, que sim, juntos somos mais fortes, sim. Certo? Então, eu agradeço. Vamos juntos. Vereador Chechel, presidente da comissão. Você quer falar alguma coisa? Tá bom. É porque agora a gente está encerrando. Você quer? Então, por favor. Por favor. Eu só queria contribuir com algo que eu penso... a gente falou aqui de constranger, né? E eu acho assim, não é fácil ser fumante hoje em dia. Eu sou viciada. Sim, sou. Né? Eu comecei a fumar porque era lindo, era charmoso, minha mãe fumava e tal. Só que nós também somos, de certa forma, um pouco vítimas disso. Né? E hoje somos olhados como criminosos na rua. Então, eu acho que dentro de... É verdade. É verdade. A gente para, a pessoa fala assim, gente, eu fumo, ok. Eu sei que tem gente que não fuma e que, como a Natália disse, é prejudicada. Mas eu acho que para fazer um trabalho de movimentar para que as pessoas tenham conscientização de, pelo menos, pegar o teu resíduo e botar no lugar certo, a gente tem que ser amigo do fumante. Porque se a gente for inimigo, ele não vai ajudar. Entendeu? Então, essa é só a minha finalzinho aqui. Só para dizer que tem cura. Eu sei que tem. Tem cura. Você tem jeito. Eu sei que você tem jeito. Eu não tenho jeito. Parar de vontade. Então, nós vamos te ajudar. Tá Conta bom, com a gente. Então, por favor, na próxima vamos ver qual vai ser esse resultado. Traz uma caipirinha, por favor. 2. Obrigada, gente. Oi, gente. Só colocar uma coisa rapidinho. O Chechel falou que tem jeito. Eu era fumante. Eu era um cara, assim, do mar. Entendi. O problema é que hoje, a solução, hoje eu sou vegetariano. Então, ou seja, eu progredi. Então, tá vendo como... Aí realmente não vai rolar. Eu penso assim, não é que eu quero constranger, não é nem intenção, mas de forma educada eu tento falar com as pessoas, mas, por exemplo, pelo Mundo Sem Bitucas, eu falo muito da questão do resíduo em si. Eu não vou falar para você parar de fumar, porque eu sei que é um vício, tem gente que gosta e não quer parar, e eu super respeito isso. Mas a partir do momento que você descarta do que é nosso planeta Terra, eu não tenho dinheiro para ir para Marte. Então, assim, a gente tem que preservar o nosso planeta Terra, que é nosso. Agora, se você quer fumar e sabendo de todas as consequências, tudo bem, vamos junto. Se me permitirem algumas sugestões, nesses chamamentos públicos, né, nesses editais para cooperativas, tem muitas cooperativas que são cooperativas carentes, né? Existe até o conceito de cooperativa social, né? Cooperativa que trabalha com saúde mental, cooperativa, enfim, existe uma regulamentação nessa linha dessas cooperativas que estão, digamos, lado a lado da assistência social e da saúde, por que não? Então, os editais eles têm que ser, digamos, mais friendly, né, mais amigáveis para, digamos, contemplar, digamos, uma realidade de exclusão social. Então, essa é uma sugestão para que a prefeitura possa, então, digamos,
tentar fazer uma parceria intersetorial com outras secretarias para poder olhar para essa realidade, digamos, com mais, enfim, cautela. E aí, com outras sugestões, que a gente tem a lei de parcerias sociais, né, que prevê como que se dá esse repasse de recursos do poder público para as associações civis, isso em nível federal, é uma lei geral, mas nada impede do município também de vir a ter uma lei para poder, digamos, dizer como que o incentivo, o fomento, a criação de políticas públicas por meio de associações civis, né, de movimentos de redes, possam ter a colaboração e o apoio e os recursos também do município. Então, uma sugestão é que se possa pensar também leis ou regulamentação das parcerias sociais. E a gente tem uma lei de resíduos sólidos, né, nacional, que também precisa ser regulamentada e que também pode ter uma lei, nada impede, porque o município também deveria ter um plano municipal, né, de resíduos sólidos, assim como deve ter um plano estadual. Mas, enfim, lá também diz que tem dispensa de licitação para as cooperativas. Então, tem que ativar alguns pontos da lei, enfim, alguma coisa do Poder Executivo, alguma coisa pode caber ao Poder Legislativo. Eu acho que aqui a Casa tem algumas leis que já criaram incentivos, não salvo engano, para captar energia, né, solar, né? Está em discussão isso, né, para essas arquiteturas, essas ecoarquiteturas aí. Então, tudo isso são possibilidades. Você ter incentivos fiscais, né, ou essas iniciativas que já existem, que acho que já fora de lei, que é quando a pessoa vai lá, leva um vasilhame e recebe uma recompensa, uma recompensa financeira, né? Uhum. Obrigada, Constantin. Vereador Chechel, presidente da comissão. Obrigado. Colocar um pitacozinho aí na fala dele, que às vezes, muitas vezes, a gente se depara com implicações dos poderes. Um exemplo é a questão das leis que eu consegui aprovar de proibição do uso daqueles produtos, do canudo, dos copos e tal. Porque a gente não pode, o Legislativo Municipal não pode interferir na legislação federal, na legislação. Então, muitas coisas, às vezes a gente quer tomar uma iniciativa e não pode, porque não compete ao Legislativo Municipal. Bom, eu queria só agradecer a todos vocês aqui a presença, agradecer a Soninha pela colaboração que ela vem dando para São Paulo, não só para essa casa, para todos, mas trazendo assuntos de suma importância, não só na questão do lixo, várias questões, como eu disse no começo aqui, ela trabalha com a questão das pessoas em situação chega a ser a situação de risco até, nas ruas, né, há muito tempo. Então, agradecer muito o trabalho que ela vem fazendo ao longo desse tempo todo da vida pública dela. Já fazia quando estava na TV, hoje faz aqui no Legislativo. E dizer que a questão da educação ambiental, a gente fala muito em educação ambiental, a gente tenta promover movimentos, tenta promover ações para que a gente possa difundir esses temas, mas uma coisa que a gente pode fazer aqui agora, se todo mundo que está aqui dentro chegar no prédio onde você mora e você vê que não tem separação de lixo do reciclável para o orgânico, chama o síndico, fala, eu vou, porque a primeira coisa que as pessoas falam é assim, aqui no prédio não dá, não tem espaço, não dá. Eu moro num prédio velho na Vila Madalena, que não tem nada, complicadíssimo, a gente separa. Então, a gente aqui, quem está aqui, óbvio que muitos de vocês já têm essas atitudes, mas que a gente plantar isso na cabeça do vizinho, do amigo, da família, do parente, isso é educação ambiental. E isso funciona. É um movimentozinho que começa e a gente nunca sabe onde ele termina. Então, é importante que a gente trabalhe nisso. Passar para a Soninha para encerrar e fazer os comentários dela. E, novamente, agradeço a todos. E a gente tem mais um ano aí de mandato para tentar fazer com que São Paulo entregar o nosso mandato como vereador de uma forma, numa São Paulo melhor do que como a gente pegou. Muito obrigado a todos. Obrigada, vereador Chechel.
Considerações finais, então. Eu sou antitabagista, mas não sou contra a indústria do fumo. Até porque eu sou a favor da legalização do comércio de maconha, por exemplo. Então, eu prefiro que haja uma indústria totalmente regulamentada, CNPJ, endereço conhecido, aberta à inspeção da vigilância sanitária, que disputa mercado na base da publicidade e não na bala. Então, que bom que o cigarro é vendido por uma indústria legalizada e que eu vou sempre tentar fazer tudo que estiver ao meu alcance para que assuma as suas responsabilidades, né, condizentes com tudo que tem de impacto, desde o cultivo do tabaco e quais são os agrotóxicos usados na plantação, até o fim da vida do filtro. Constantinho, a gente tem, como o Chechel já falou assim, né, tem lá todos os limites, você sabe, você conhece, as normas federais em relação às quais a gente não tem escolha. Mesmo assim, os vereadores vivem desafiando esses limites. A Câmara aprovou na legislatura passada uma lei proibindo a venda de foie gras, aquele patê obtido com extrema violência contra os gansos, e o comércio de peles na cidade de São Paulo. A Câmara aprovou, o prefeito sancionou e a Justiça derrubou a lei alegando inconstitucionalidade, não podia ser iniciativa do vereador e não podia ser da esfera municipal. Mas a gente vai cutucando, vai tentando expandir. O Chechel falou sobre providências da Anlurb nesses últimos tempos, exemplo de uma delas, de como a gente distribui as responsabilidades, mesmo que não, ou nem precisa ser lei, ou mesmo que não tenha previsão legal. Antes, o contrato da prefeitura com as empresas de varrição era o pacote completo. Você varre, destina lá para o aterro e a gente paga tudo. Agora, não. A despesa com a destinação é da empresa. Portanto, é interesse da empresa de varrição que vá cada vez menos para o aterro, porque ela vai pagar proporcionalmente. Então, é uma solução engenhosa ali no edital, na concorrência, no contrato, que já faz toda a diferença do mundo. Se não sou eu que pago, se vai 1 tonelada ou 2, tanto faz. Mas se passa a ser da minha conta, eu vou me preocupar em fazer a melhor destinação possível. E o lixo da varrição é bizarro, mas mais de metade dele é lixo seco, é o reciclável. Mas aí, quando tem, e graças a Deus que de vez em quando tem uma lixeira, ali a lixeira não tem separação nenhuma, é tudo misturado. Então, quem sabe agora a gente consiga ampliar a separação. E, aliás, eu falei aqui do GT Vidro, composto por Anlurb, Ecourbis, fabricantes de processadores de vidro pós-consumo, etc., etc., e vem dando ótimos resultados. A gente está conseguindo apoiar vários projetos pilotos de uma coleta específica de vidro. Eu defendo que o vidro é como pilha e bateria. Ele tem que ter uma coleta própria, específica, separada na origem. Não dá para misturar tudo e depois separar o que sobrou, pó de vidro, caco de vidro. Então, a gente está conseguindo implantar isso. E, diante disso, vejo essa proposta da Natália como uma forma mesmo de manter a mesa de negociações, não negociações, mas solucionática mesmo, né? Esse encontro regular, constante, persistente, para que a gente consiga, com challenges, com rodadas, né, maratonas, hackatonas, construir diversas soluções, ainda que comecem em pequena escala. A gente já tem algumas coisas acontecendo realmente, né? Mas como é que a gente, de fato, constrói alguma coisa que seja escalável, que seja uma mudança de paradigma, até um ponto em que não pareça normal para ninguém terminar de fumar e arremessar a bituca como se ela estivesse desaparecendo com aquele gesto. Agradeço muito a presença de todos vocês e de quem estava acompanhando online também. Reforço o convite da Natália para assinar uma lista de quem tem interesse de continuar trabalhando com isso concretamente, regularmente. Muito mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião. Muito obrigada.